Amém, irmãos? Antes de nós começarmos a abrir a Bíblia em Neemias, vamos abrir, fazer uma breve leitura aqui. Neemias capítulo 4. Neemias 4. O livro de Neemias é um livro muito interessante. E eu queria ler com você aqui alguns versículos. Nós estamos nos reunindo todas as quartas-feiras com um grupo de intercessão. E ontem nós lemos essa passagem, que foi uma passagem que Deus nos confirmou algumas coisas e falou muito ao nosso coração, porque nós estamos orando e discernindo, pedindo para Deus discernimento, porque nós estamos percebendo muitas resistências, né? Muita resistência espiritual, muita mesmo. Então nós percebemos que estamos no embate e não tem como negligenciar isso, né? Você viveu uma colisão, um confronto com espíritos malignos que vão realmente resistir à obra de Deus, o que Deus está fazendo, o que Ele quer fazer nas nossas vidas e na nossa família, né? Então nós estamos percebendo muito essas resistências espirituais. E eu queria ler com vocês aqui, porque isso explica muito o que nós vamos fazer hoje, que nós não só hoje, né, mas é o que realmente representa a nossa vida. Então aqui diz 4:1. Quando Sanbalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe isso? Sacrificarão? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Então eles se colocaram para orar. Ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Faze cair o opróbrio deles sobre a sua cabeça e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocam a ira na presença dos edificadores. Então eles voltam a trabalhar. Assim, reedificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade de sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mas, quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdotitas ouviram que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém e que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito. Então aqui ele vai explicando que quando o povo começou a trabalhar junto, edificando o muro e tapando as brechas do muro, seus inimigos, que aqui representa, né, os nossos inimigos, que diz aqui no texto, Sanbalate e Tobias, eles se iravam, né? E assim como os nossos inimigos se iram contra a gente. E você se coloca na presença de Deus para fazer com um propósito, para fazer uma grande obra, e logo se levanta, né? Os nossos inimigos começam a se levantar. Então, aqui no 9, eles oram mais uma vez. Porém, nós oramos ao nosso Deus e por causa dessa ameaça, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então Judá disse: desfalecem as forças dos carregadores e os escombros são tantos que não podemos edificar o muro. Os nossos inimigos também disseram: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos e poremos fim à obra. Então os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: eles nos atacarão de todos os lugares onde moram. Pelo que pus guarda. Então eles também se posicionaram, porque a vigilância é algo muito importante. Então, toda vez que eles ficavam sabendo dos planos dos seus inimigos contra eles, eles também se levantavam
E com esse discernimento e com essa vigilância em Deus, eles também se colocavam nessa frente de ataque contra essa batalha. E aí eles falam aqui, no 13, pelo que pus guardas por detrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares descobertos, dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com seus arcos. Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ouvindo os nossos inimigos que estávamos informados e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos ao muro, cada um a sua obra. E daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás da casa de Judá, que edificava o muro. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra mão, com a outra segurava uma arma. Então aqui você vê, eles se levantavam vigilantes, tanto que ao ponto de, com uma mão, eles fazerem a obra, e com a outra mão, eles estarem com a espada, prontos para enfrentar, para guerrear, né? Despertos e vigilantes. Então, irmãos, isso aqui representa exatamente o que nós estamos fazendo aqui. O propósito é reedificarmos esses muros e taparmos essas brechas. E é exatamente isso que está acontecendo. Vão se levantar sempre, então, Sanbalates e Tobias, para tentar nos impedir. E eu quero alertá-los, enquanto isso, quanto a estarmos vigilantes e não sairmos do propósito de Deus para as nossas vidas, porque Deus, Ele quer trazer cura e restauração para a nossa vida, e não só para a nossa vida, mas também para a nossa família, né? De geração em geração, de geração em geração. Então nós vamos aqui hoje nos colocar como intercessores e vamos orar por nós, mas também nos colocarmos como intercessores pela causa das nossas famílias, da nossa família. Nós vamos confessar nossos pecados e também pecados geracionais. Amém? Então eu queria compartilhar com vocês esse texto, que foi o que Deus nos ministrou ontem lá. Achei importante também compartilhar com vocês aqui, porque nos dá um discernimento, né, do que realmente nós vamos fazer e a importância do que nós vamos fazer aqui nessa noite. Outra coisa, antes do Luciano falar. Quando você estiver fazendo a oração da grande renúncia, eu já quero dar alguns avisos. Geralmente, algumas pessoas, elas sentem mal, sentem alguma coisa. Sente mal, sente ânsia, sente vômito, tontura, dor de cabeça, sei lá. Sabe, são vários sintomas, várias coisas que algumas pessoas sentem, né? E isso é normal, mas a intenção é você, se você conseguir, você não parar de orar, né? É importante, se você tem força, se você consegue tá lutando, assim, tem forças para lutar contra isso e continuar orando, é importante. Então, se você sentir alguma coisa, levanta a mão, chama alguém, não fica no seu canto, porque às vezes a gente já teve situações que a pessoa, mas eu levantei a mão e ninguém viu. Faz alguma coisa que dê para a gente olhar. Vai ter algumas pessoas aqui que a gente vai ficar junto, né? Se você sentir alguma coisa, a gente vai ficar perto de você, orando junto com você. Mas é importante não parar. Não vou parar, vou desistir no meio da oração. Não, essa não é a atitude que nós devemos tomar, amém? A não ser que realmente você não tenha condições de declarar, de fazer essa oração. Mas se você tiver, continue fazendo, tá bom? Amém, queridos. Quantos já fizeram essa oração? Muita gente, né? Bênção. Isso aqui não é um ritual qualquer, não é só uma invenção. É uma forma da gente estar aplicando alguns princípios em relação àquilo que a gente já falou durante a escola.
Nós falamos sobre sintomas que evidenciam algumas maldições, algumas perseguições espirituais na nossa vida. E a gente passa, depois disso, a identificar muitas coisas em nós e na nossa história, na nossa família. Então, muitas vezes a gente fica assim, e agora? O que eu faço, né? Então, eu já descobri que eu tenho um monte de coisas, um monte de sintomas ali que apresentam algumas características de maldição na minha vida. E como é que eu faço para resolver esses problemas? Então, a gente sabe que em alguns casos, muitas pessoas, elas precisam realmente passar por uma ministração individual. Tem que ser feito um trabalho bem mais específico na vida daquela pessoa. Mas em outros casos, a oração da grande renúncia já vai resolver boa parte dos problemas que foram identificados. Quando a gente fala de problemas relacionados à nossa herança, que a gente falou muito aqui, a gente consegue resolver a maior parte disso. Quando eu falo de herança no contexto espiritual, a gente resolve a maior parte disso a partir da intercessão e da oração da grande renúncia. Então, quando a gente está orando aqui, eu quero que você abra, se você trouxe a sua Bíblia também, aí Neemias 9. Neemias 9, capítulo 9, versículo 1 até o 3. Diz assim: No 24º dia desse mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel apartaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e a outra quarta parte confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor, seu Deus. Amém? Algumas pessoas têm essa dúvida, como vocês já fizeram a escola, vocês não têm mais, se a gente pode ou não confessar pecado de pessoas que já morreram, ou confessar pecados de outras pessoas. Nós vemos aquelas características que eu vou reforçar aqui. A primeira delas é que a gente não confessa para resolver a culpa. Então a culpa é pessoal, que você pecou, seu pai pecou, sua mãe pecou, a culpa dele é pessoal. Nós confessamos, como esse texto diz aqui, que eles oraram, confessaram os seus pecados e a iniquidade dos seus pais. Então está dizendo isso, que nós temos autorização para intercedermos e confessarmos iniquidades, porque um dos conceitos de iniquidade, das características da iniquidade é que ela é um pecado não confessado. Então, quando nós entramos como intercessores e não perpetuamos aquela iniquidade, nós, de alguma forma, nós barramos essa iniquidade em nós e na nossa descendência. Então, é importante nós entendermos isso. A confissão, ela resolve consequências. A intercessão, ela resolve consequências. Muitas coisas espirituais que os demônios estão se alimentando por causa dos pecados e das iniquidades dos nossos pais, dos nossos antepassados, que de alguma forma trazem influência e problemas na nossa vida hoje, elas são resolvidas a partir dessa oração. Amém? Então nós vamos entrar hoje como intercessores com esse propósito. É uma oração para quem realmente tem compromisso com Deus, é uma oração que mexe com as questões espirituais, com o mundo espirituais, com demônios. Existem demônios que muitas vezes estão alojados na família de pessoas, na árvore genealógica de pessoas durante várias gerações, repetindo os mesmos problemas. E quando a gente começa a confessar isso, eles começam a ser destronados, começam a ser removidos, são confrontados. Então é por isso que muitas vezes pode acontecer de você se sentir mal em determinado momento da oração, de você ter um mal-estar, de você sentir alguma coisa assim estranha. Então é importante você estar resistindo isso. O que o diabo puder fazer para você não orar, ele vai fazer. Por isso que nós temos que estar resistindo toda a investida desses demônios. O propósito é esse, irmão, é confessarmos iniquidades e pecados. Então o texto deixa bem claro que esse pessoal aqui passou a quarta parte do dia fazendo isso. Nós vamos passar aqui alguns minutos fazendo isso, alguns 40 minutos, 1 hora. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Então o texto deixa claro que eles se colocaram de pé e confessaram os seus pecados
e as iniquidades dos seus pais. Como eu falei aqui agora, muitas pessoas vamos dizer, muitas têm que realmente passar por uma ministração, mas muita coisa que a gente vê de perseguição espiritual baseado em herança espiritual que a gente recebe dos nossos pais é resolvida através dessa oração. Amém? Eu quero orar. A gente vai orar agora para a gente estar se revestindo. Eu gostaria que você orasse aí pedindo a Deus para que Deus possa te revestir de autoridade, de armadura, de cobertura, te dando realmente essa autoridade para estar orando agora. Pai, nós queremos, Senhor, nos colocar agora diante do Senhor, Deus, como intercessores, Pai, pelos nossos antepassados. Queremos nos colocar, Senhor amado, como Pai, pecadores, para confessar os nossos pecados. Queremos, Deus, nos humilhar agora, Pai. A Tua palavra diz que o povo estava vestido, Pai, de pano de saco, que o Teu povo estava vestido, Senhor amado, com vestes de humilhação, estava com terra, Senhor, sobre a cabeça. Pai, nós queremos agora, Senhor, nos humilhar sob a Tua poderosa mão, reconhecer, Pai, o quanto nós somos, Deus, dependentes, Pai, da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia. E eu te peço agora, Pai, vem sobre cada um dos irmãos que estão aqui essa noite, nos reveste, Senhor amado, de toda a armadura do Senhor, Pai, e nos fortalece no Senhor e na força do Teu poder. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos um fortalecimento no corpo, na alma e no espírito. Senhor, todo peso, todo mal-estar, toda resistência espiritual, nós oramos, Pai, que caia por terra. Invocamos, Senhor amado, o Teu nome nesse lugar. Pai, te pedimos anjos ministradores, que os Teus anjos, Pai amado, possam ministrar, Senhor, agora nesse momento. Senhor, sopra para longe daqui, Pai, toda resistência, todo peso, tudo aquilo que vem para roubar, para dispersar, para impedir, Pai, que o Teu povo, Senhor, seja livre, Pai amado, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor amado, em nome de Jesus, te pedindo, Deus, envolve-nos agora, Pai, na Tua presença, transforma esse lugar no secreto do Senhor. Nós proibimos agora, Pai, toda atuação maligna, proibimos, Pai, todo dardo inflamado, toda seta do inferno, proibimos, Senhor amado, nesse lugar, em nome de Jesus, Pai, nós proibimos, Senhor, toda manifestação sem um propósito, nós proibimos, Pai, toda manifestação de demônios, Deus, que vem para atrapalhar, que vem para dispersar, para impedir, Pai, que o Teu povo ore. Nós oramos agora, Pai, proibindo, Senhor, essas manifestações, e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, toma cada um de nós pela mão e nos fortalece nessa caminhada. Nós te pedimos, Senhor, guia os nossos passos, Pai, e que possamos chegar até o fim, Senhor, para a glória do Teu nome, Deus. Nós clamamos, Senhor, o sangue de Jesus sobre a nossa vida, Pai, sobre a nossa família. Senhor, nós clamamos sobre aquilo que está ligado direto ou indiretamente à nossa vida, à nossa área financeira, à nossa saúde, aos nossos filhos. Pai, tudo que está ligado à nossa vida, nós clamamos, Senhor, cobre com o Teu sangue, em nome de Jesus. Pai, vai de encontro agora, Deus, aqueles que estão em casa, e guarda, esconde, Senhor, os nossos amados, debaixo das Tuas asas, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Que esse lugar seja agora, Deus, selado, transformado no secreto do Senhor. Pai, nós entramos agora na sala do Teu trono e diante do Senhor nós queremos orar, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém, querido? Então repete comigo assim: diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, diante dos anjos, diante dos principados e potestades e diante da igreja de Jesus Cristo, eu reafirmo que Jesus Cristo de Nazaré é o meu Senhor, meu Salvador, o meu Rei, o meu Deus, a quem eu sirvo e não sirvo a nenhum outro. Declaro assim que Jesus Cristo levou sobre si todos os meus pecados. Reafirmo também que já renunciei a Satanás e os seus demônios e a todas as suas obras, e neste momento, como intercessor, eu me coloco na brecha para restaurar os lugares antigamente assolados
de geração a geração, por causa dos pecados e das iniquidades que temos praticado, como pessoa, família e linhagem. No nome de Jesus, eu represento a minha família e a minha linhagem. Pai, te peço perdão e renuncio todo envolvimento com o catolicismo. Peço perdão por todos os rituais que eu, minha família e linhagem participamos através de batismos, através de vinculação de nomes, de consagração a quaisquer entidades do catolicismo, desfazendo agora todas essas vinculações. Peço perdão pelos rituais de crisma, catecismo, primeira comunhão, assistência a missas, hóstias, procissões, por ter carregado imagens, velas, nos vestido de anjos, usado coroas ou vestido de entidades. Peço perdão pelo pecado da idolatria, cancelando assim toda veneração, toda adoração que eu e a minha linhagem demos aos santos católicos e às entidades demoníacas que se coloquem por trás desses santos. Coloco o sangue de Jesus e o poder da cruz entre a minha vida e todas as maldições que vieram sobre mim e a minha linhagem em decorrência desses pecados. Crucifico esta maldição que nos tornaríamos como esses ídolos, cegos, surdos, mudos, insensíveis, inertes, em nome de Jesus. Que esta maldição, que esta permuta de identidade com os ídolos seja arrancada da minha vida, família, parentela e descendência. Também peço perdão como pessoa e linhagem, renunciando todas as velas que acendemos para as almas, para o anjo da guarda, para si mesmo, velas de 7 dias. Peço perdão por esses pecados, por essas oferendas, em nome de Jesus. Eu cancelo todo o efeito espiritual desses rituais. Também peço perdão, renunciando como pessoa e linhagem todas as imagens de qualquer tipo que possuí ou que ainda possuímos na minha família e linhagem, cancelando em nome de Jesus toda veneração, toda adoração, qualquer tipo de oferenda que demos a essas imagens, cancelando em nome de Jesus todo relacionamento, toda ligação com os demônios por trás dessas imagens. Peço perdão como pessoa e linhagem por todas as vezes que invocamos os mortos através das rezas, como Ave Maria, terço, novena, trezena, Santa Cruz de Caravaca, São Cipriano, São Marcos, São Manso, Pedra da Lua, das 7 velas, Santo Expedito, Santa Clara, Salve Rainha, Santa Luzia e todas as outras. Torno sem efeito no mundo espiritual todas essas rezas e peço que o Senhor envie os seus anjos até as pessoas
que foram atingidas por essas rezas, desfazendo em suas vidas tudo que foi danificado pelo poder das trevas através dessas rezas. Peço perdão, renunciando também, como pessoa e linhagem, todas as festas religiosas que participamos, celebramos e renovamos pactos de devoção a essas entidades. Peço perdão pela participação direta ou indireta nas festas de Cosme e Damião, Folia do Divino, Folia de Reis, Folia das Almas, Farra do Boi, festas juninas, quermesses, Halloween e quaisquer outras festas religiosas. Eu renuncio tudo o que comi, tudo o que eu bebi, toda oferenda, todo investimento financeiro, as roupas e fantasias que eu usei. Eu retiro isso da minha vida, desfazendo toda ligação e pacto com os principados que estavam sendo cultuados nessas festas. Eu recolho no mundo espiritual toda a oferenda que dei a esses demônios. Eu quebro todos os altares que levantei e dou uma ordem a todo espírito maligno que atua no catolicismo, fora da minha vida e da minha descendência. Renuncio também, como pessoa em linhagem, todo o meu envolvimento com o catolicismo romano e declaro assim, em nome de Jesus, que quebrado está todo o direito legal de Satanás e seus demônios sobre a minha vida, família, parentela e descendência. Em nome de Jesus, coloco todas as maldições da religiosidade, da idolatria, na cruz do Calvário. Peço perdão e eu renuncio todos os dogmas, todas as imprecações, todas as heresias do catolicismo romano, todas as ameaças papais, caso eu abandonasse a Igreja Católica. Eu me desligo do principado chamado Rainha dos Céus. Eu me desligo de Madonna. Eu me desligo do legado de Santa Luzia e de toda a sua cegueira espiritual. Eu renuncio o legado de orfandade que está sobre o catolicismo, o legado da perseguição aos verdadeiros cristãos. Eu me desligo em nome de Jesus e saio em corpo, alma e espírito dessa organização, desligando-me dela em nome de Jesus. Amarro e expulso da minha vida, família, parentela e descendência. Eu expulso a Madonna, a Rainha dos Céus, a Iemanjá, a Santa Luzia, a Cosme e Damião, a Doum, a Exus Mirins e todos os demônios relacionados com os santos católicos e com as santas católicas e com essas práticas. Todas essas entidades, Conceição, Aparecida, Fátima, Santo Antônio e todos os demais, saiam agora mesmo da minha vida, dos meus relacionamentos, da minha família e da minha linhagem. Sejam lançados no lugar que o Senhor Jesus já determinou. Também peço perdão, como pessoa e linhagem, renunciando todas as simpatias
que eu fiz ou pessoas da minha linhagem fizeram, ou que mandamos fazer para nós mesmos ou para outras pessoas. Desligo espiritualmente, em nome de Jesus, todo o efeito, declarando que quebrado está todo o direito de Satanás por causa desses rituais. Eu coloco debaixo do sangue de Jesus, pedindo perdão, renunciando em cada geração todos os benzimentos que recebemos, fizemos e levamos outros a fazer ou a receber. Desligo espiritualmente todo o efeito desses benzimentos, rompendo em nome de Jesus qualquer relacionamento com as entidades e demônios envolvidos, em nome de Jesus. Peço perdão como pessoa e linhagem, renunciando em cada uma das minhas gerações todos os amuletos, patuás, talismãs, todos os objetos consagrados a demônios, com o fim de obter favores através do ocultismo. Peço perdão por usar esses objetos dessa forma: ferradura, pé de coelho, trevo de 4 folhas, santinhos, crucifixos, búzios, semente de jeriquiti, suástica, estrelas do mar, cavalos marinhos, caramujos, conchas, escaravelho, cruz de caravaca, pembas, penas, Buda, pirâmides, coruja, morcego, símbolo do yin yang, cristais, flor de lótus e quaisquer outros objetos com essa finalidade de dar sorte, de proteger, de livrar-me de qualquer mal. Eu desligo, em nome de Jesus, toda a entidade, todo o efeito espiritual desses objetos de encantamentos e feitiçaria em relação à minha vida, família, parentela e descendência. Renuncio também, como pessoa e linhagem, todos os meios de adivinhação que consultamos ou que realizamos através do horóscopo, da leitura de mãos, do tarô, búzios, bola de cristal, mapa astral, bacia d'água, hidromancia, leitura de nuvens, numerologia e quaisquer outros. Peço perdão ao Senhor por esses pecados, desligando agora, em nome de Jesus, todo o efeito espiritual dessas profecias, dessas palavras de adivinhações, dessas falsas profecias, profecias malignas em relação à minha vida, família, linhagem, descendência e relacionamentos. Senhor, em nome de Jesus, eu retiro o meu futuro das mãos dessas entidades. Quero dizer que o meu futuro, o futuro da minha família, da minha parentela, da minha descendência, pertence a Jesus e a ninguém mais. Por isso, eu renuncio a Piton, o falso Espírito Santo, a Ifã e a todos os espíritos malignos de adivinhação, em nome de Jesus. Eu os amarro e os expulso da minha família e descendência. Peço perdão, renunciando, me arrependendo e confessando intercessoriamente
até a 14ª geração, todas essas experiências místicas que realizamos com copos, tesouras, pêndulo, cabala, pirâmides, cristais, uso de cores e quaisquer outras experiências semelhantes, através das quais invocamos os demônios, seus poderes e os consultamos. Perdoa, Senhor, e que essas iniquidades não estejam mais na sua memória. Renuncio, como pessoa e linhagem, todos os poderes paranormais que desenvolvemos e recebemos dos demônios, como todo o poder da mente, viagens astrais, mantras, visão de vultos, audição de vozes, visão de espíritos, pressentimentos e coisas semelhantes a estas, feitas através das chamadas energias mentais, cósmicas. Eu desligo espiritualmente todo o efeito desses atos sobre a minha vida, em nome de Jesus. Peço perdão como pessoa em linhagem, renunciando todo envolvimento, toda prática, todo ritual, toda oferenda que fizemos na Provida, na Perfeita Liberdade, na yoga, na parapsicologia, na ação vida, no poder da mente, na hipnose, no Tai Chi Chuan, na gnose ou em qualquer outro movimento da nova era. Cancelo e desligo todo o efeito desses envolvimentos, fechando todos os chakras que foram abertos, todas as canalizações estabelecidas com espíritos malignos. Senhor, eu te peço que o Senhor coloque na minha mão uma unção, e com esta unção eu desligo todos esses pontos de canalização demoníaca. Eu fecho o chakra do cóccix, o chakra umbilical, o plexo solar, o chakra cardíaco, o chakra laríngeo. Arranco esse terceiro olho, o chakra coronário, e eu me desligo totalmente dessas forças demoníacas como pessoa e linhagem. Eu faço isso em nome de Jesus. Renuncio a Anchita, Saint Germain e todos os espíritos malignos relacionados com essas práticas. Em nome de Jesus, eu amarro, eu expulso da minha vida, família, parentela e descendência. Em nome de Jesus, tomo a espada do Espírito e pela fé, no nome de Jesus, tendo confessado essas iniquidades, essas feitiçarias, eu corto todos os fios cósmicos, todas as ligações remotas, todo o controle demoníaco sobre a minha vida, a minha mente, os meus relacionamentos, a minha família e a minha descendência, em nome de Jesus. Também me coloco na brecha, como pessoa e linhagem, me arrependendo e confessando com todo o meu coração, renunciando todo o envolvimento que eu tive, que os meus pais tiveram, que os pais dos meus pais, de geração após geração, estabeleceram com o kardecismo, com a Umbanda, com o Candomblé, a Quimbanda, a magia negra e todas as outras
linhas da feitiçaria, macumbaria e do uso de poderes mágicos. Em nome de Jesus, peço perdão, renunciando todas as consagrações da minha pessoa, feitas a quaisquer entidades. Desfaço espiritualmente todo pacto com Satanás e seus demônios, feitos por mim mesmo ou pelos meus ancestrais, envolvendo a minha vida, a vida dos meus filhos e de descendentes, tornando sem efeito todos os termos desses pactos, pedindo perdão por cada ritual, por cada oferenda, por cada juramento. Cancela dessa forma todo o direito dos demônios sobre a minha vida, casamento, família, parentela e descendência. Peço perdão como pessoa e linhagem, renunciando todas as funções que ocupei ou que ocupamos nessas seitas, renunciando todos os rituais que foram realizados para poder obter essas funções. Renuncio todos os atos que me comprometeram como linhagem com qualquer entidade ou que invocaram qualquer entidade. Peço perdão como pessoa e linhagem, renunciando os banhos místicos que tomamos de ervas, de 7 legumes, marafo, água de sereno, ondas, flores, verduras, azeite, sal grosso, perfume, frutas, água de fumo, pipoca, banhos de sangue e quaisquer outros. Eu desligo espiritualmente sobre a minha vida, em nome de Jesus, os efeitos espirituais desses banhos. Anulo esse batismo. Eu saio desse afogamento com o qual estas entidades têm me submergido. Também peço perdão como pessoa e linhagem, renunciando todos os rituais que temos praticado ou que nos envolvemos, como baforadas de cachimba, charuto, cigarro, fechamento de corpo, descarrego, círculo de pólvora, tudo o que comemos ou bebemos, oferecido a entidades, cantigas que entoamos, adorando as entidades. Todas as vezes que fizemos gira para incorporar entidades demoníacas. Peço perdão, Senhor, como pessoa e linhagem, por termos aberto essa porta para a incorporação de demônios, por ter sido médium, cavalo, aparelho, ter feito santo de cabeça, ter feito cabeça, fortalecimento de cabeça, ter ficado dias e dias no rancor, fazendo todos aqueles rituais aos demônios. Perdoa, Senhor, todo casamento no terreiro, toda confirmação de guias, proteção, coroação, batismo do terreiro, consagração de filhos às entidades. Perdoa, Senhor, quando consagramos os nossos filhos, pedindo a proteção de entidades demoníacas sobre a vida deles, e por todos os pedidos que fizemos. Te peço perdão
por todo assentamento de santo, marcas no corpo, cortes no corpo, batidos de cabeça, oferecimento de animais em trabalhos às entidades, oferecimento de sacrifício humano, de abortos, de oferendas, de comidas, bebidas, doces, iguarias, flores e outras coisas que demos a entidades, por ter participado de festas de caboclos, boiadeiros, exus e para todos os outros orixás. Em nome de Jesus, eu peço perdão como pessoa e linhagem por todas essas práticas abomináveis ao Senhor, que tem trazido tantas maldições. Também peço perdão como pessoa e linhagem, renunciando, desfazendo todo o efeito espiritual, em nome de Jesus, dos trabalhos que realizamos, ou que participamos, ou que arriamos na mata, na encruzilhada, na cachoeira, na lama, no jardim, de cima da pedra, na sarjeta, na cova, no cemitério, no rio, no formigueiro, na montanha, em casa, na praia, no portão, na porteira, no centro, no terreiro ou em qualquer outro lugar, pedindo favores de natureza sentimental, conjugal, financeira, emocional, de saúde, destruindo casamentos, famílias, relacionamentos e a felicidade de outros. Senhor, eu te peço perdão por todos os favores que eu pedi, que eu recebi através desses rituais e de toda destruição que foi causada, muitas vezes, até morte de pessoas. Senhor, que essas iniquidades que eu e pessoas da minha linhagem praticamos não estejam mais na sua memória. Coloco na cruz do Calvário, cancelando, rompendo todos esses acordos, todos esses pactos, todos com esses demônios. Retiro dos altares de todos os orixás todas essas oferendas que foram dadas. Renuncio a todas as entidades espirituais relacionadas com as 7 linhas da Umbanda, com o Candomblé, com o Espiritismo kardecista. Renuncio aos Exus, aos caboclos, aos índios, aos oguns, a Oxalá, Iansã, Omulu, Preto Velho, Oxóssi, Oxum e todas as entidades do Candomblé, da Umbanda e a toda irradiação dos mesmos. Quebro todos os altares que foram levantados e dou uma ordem a esses demônios fora da minha vida e da minha descendência. Também peço perdão por toda cirurgia espírita que nós nos submetemos, por toda consulta, toda psicografia, toda mensagem de demônios, toda profecia maligna, toda imposição de mãos de sacerdotes ou sacerdotisas de Satanás que recebemos. Senhor, em nome de Jesus, eu desligo todas essas coisas da minha vida, da minha família, em nome de Jesus, cancelando todo o poder dessas entidades. Em nome de Jesus, eu amarro
e expulso da minha vida, família, parentela e descendência os espíritos de Mesa Branca, Dr. Fritz, Bezerra de Menezes, Maciel, André Luiz, Laureano, Padre Vieira, Padre Cícero, Irmã Clara, Guia do Oriente, Irmã Sheila, Joana Dark, Anjos de Luz, Irmã Teresa, Guia Criança, Pai Vicente, Frei Giovanni e todos os outros e todas as entidades demoníacas que agem por trás de cada um. Saiam agora da minha vida, família e descendência e vão para o lugar que Jesus já tem determinado. Eu cancelo, em nome de Jesus, toda ligação no espírito, na alma e no corpo com esses demônios. Também peço perdão como pessoa e linhagem, renunciando todas as seitas, as religiões com que nos envolvemos, budismo, shintoísmo, taoísmo, maçonaria. Senhor, eu peço perdão em nome de Jesus por todos os meus familiares que foram envolvidos ou que estão envolvidos na maçonaria. Peço perdão por todos os rituais, todas as autoimprecações, todos os segredos, tudo aquilo que foi feito na maçonaria, os toques, todo investimento financeiro, todas as maldições. Eu peço perdão, Senhor, por todo pacto com as trevas, em nome de Jesus. Peço também perdão por todo envolvimento com a Rosa Cruz, com os Mormons, Testemunha de Jeová, ateísmo, islamismo, ciência cristã, Santo Daime, racionalismo, hinduísmo, unificação, Meninos de Deus, LBV, Wicca, culto aos ancestrais, pagelança. Peço perdão, Senhor, por toda a pagelança praticada pelos meus ancestrais indígenas e também por toda a pagelança, toda feitiçaria que ainda estão praticando através dessas seitas e do misticismo. Senhor, em nome de Jesus, eu peço perdão, renunciando todos os sacrifícios que eu e a minha linhagem demos nessas seitas, todas as rezas, os incensos, mantras, venerações, tudo que comemos ou bebemos, desligamos todo o efeito espiritual desses atos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Peço perdão ao Senhor por ter contribuído financeiramente para essas seitas. Peço ao Senhor que envie os seus anjos até os locais dessas religiões, seitas, centros, terreiros, lojas maçônicas, colocando o sangue de Jesus sobre o meu nome, sobrenome ou sobre os nomes dos meus antepassados, retirando dos registros existentes ali todo contato, nos desligando espiritualmente dessas seitas, desses locais. Eu renuncio a Lúcifer, Belzebu, Vishnu, Shiva, Buda, Ponzo, Isis, Dagon, Krishna e todos os espíritos malignos relacionados com essas seitas e religiões. Em nome de Jesus, eu os amarro e os expulso da minha vida,
família, parentela e descendência sejam lançados no lugar que o Senhor Jesus já determinou. Também peço perdão ao Senhor, como pessoa e linhagem, por todo o pecado que nós temos praticado ao longo das gerações na área sexual, de imoralidade. Te peço perdão por toda sedução, lascívia, sensualismo, bestialidade, incesto, pensamentos impuros, fornicação, prostituição, adultérios, homossexualismo, lesbianismo, masturbação, pornografia, poligamia, orgia sexual, libertinagem, geração de filhos, bastardos, estupro, fetichismo, pedofilia e toda perversão sexual. Coloco todos esses pecados que eu mesmo pratiquei, que a minha linhagem praticou e que a igreja tem praticado. Eu coloco na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Te peço perdão, Senhor, por todo o pacto de sangue que foi feito através da imoralidade, com o espírito de imoralidade, de perversão sexual. Eu desfaço essas alianças, retiro todo o sangue e o sêmen dessas relações sexuais iníquas. Retiro esse sangue e o sêmen dos altares dos demônios, expulsando todos os espíritos malignos que entraram na minha vida, na minha linhagem, que tem perseguido a minha vida e os meus familiares. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço perdão por cada relação sexual ilícita, e eu quero me desligar no corpo, na alma e no espírito de todas as pessoas com quem eu me relacionei imoralmente. Coloco o sangue de Jesus entre a minha alma e a alma dessas pessoas ou animais, e eu quero, em nome de Jesus, devolver para essas pessoas tudo aquilo que é delas, todas as partes da sua alma que ficaram comigo, e eu tomo de volta todas as partes da minha alma que ficaram com elas. Tomo de volta tudo que foi levado, a minha pureza, a minha inocência, o sangue da minha virgindade, tudo que eu perdi, tudo que foi roubado, eu tomo de volta e retiro essas pessoas e esses animais da posição de meu cônjuge. Eu desfaço a condição de ter me tornado uma só carne com essas pessoas. Que o Senhor possa reintegrar a minha alma, a minha identidade, e que seja arrancada da minha vida toda a exploração demoníaca por causa desses pactos, por causa desses pecados. Senhor, em nome de Jesus, purifica todo o meu ser, purifica a minha mente, a minha cama, que seja um leito sem mácula, sem nenhuma perturbação demoníaca, que a minha vida sexual esteja totalmente purificada. Retira os meus olhos do altar da pornografia, limpa o meu consciente e o meu inconsciente de todas essas imagens. Eu tomo posse da minha mente, dos meus olhos
purificados no Senhor. Eu renuncio a Diana, a Asmodeus, as pombagiras e todas as demais entidades relacionadas com esses pecados. Em nome de Jesus, eu os amarro, expulso da minha vida, dos meus sentimentos, dos meus relacionamentos, da minha vida sexual, da minha vida conjugal, da minha família, da minha parentela e da minha descendência. Todos esses demônios, eu dou uma ordem: saiam agora, em nome de Jesus. Também peço perdão, Senhor, como pessoa em linhagem, por ter praticado o aborto, por ter assassinado os nossos descendentes. Retira, Senhor, esse sangue das mãos dos demônios. Desfaz esses pactos que, como linhagem, temos estabelecido com espíritos de morte. Peço perdão, Senhor, por todo assassinato, por toda a história de assassinato, por toda a história de suicídio na minha linhagem, na minha família. Perdoa, Senhor, esses crimes, os motivos que induziram esses crimes. Perdoa, em nome de Jesus, e que não estejam mais na sua memória. Como intercessor, eu me coloco diante da sua face, confessando esses crimes. Senhor, em nome de Jesus, eu também peço perdão por todas as vezes que desejamos o mal ou a morte de alguém. Queremos perdoar todas as pessoas que nos causaram algo mal. De todo o meu coração, eu perdoo todas as pessoas que me prejudicaram ou que prejudicaram a minha família ou pessoas da minha parentela. Eu libero essas pessoas. Também peço perdão como pessoa e linhagem por todo o alcoolismo e as consequências desastrosas do alcoolismo. Senhor, tem misericórdia. Quantos familiares já morreram por causa do alcoolismo? Perdoa, Senhor, esse pecado. Perdoa todo pecado de vícios, de fumo, de drogas, hipocondria, roubo, furtos, glutonaria, brigas, vingança, ansiedade, confusão, inveja, desobediência ao Senhor, desonra aos pais. Senhor, em nome de Jesus, como intercessor, eu peço perdão por todos esses pecados e me coloco na brecha, confessando diante de todas as testemunhas que estão nesse lugar, testemunhas físicas, espirituais. Eu confesso essas iniquidades, colocando na cruz do Senhor Jesus as respectivas maldições. E como intercessor, em nome de Jesus, nesse momento, eu repreendo na minha vida, família, parentela e descendência, todo espírito familiar que causa suicídios, acidentes, infartos, destruições, violência, rebeldia, crueldade, mortes prematuras, doenças de impotência, frigidez, alergias, anomalias, velhice precoce, lúpus, paralisia, não casamento, esterilidade, câncer, degeneração e muitas outras enfermidades congênitas. Em nome de Jesus,
eu expulso todos esses espíritos. Saiam da minha vida, família, parentela e descendência. Todos os espíritos familiares, portadores de doenças do coração, do aparelho circulatório, reprodutor, da visão, de sangue, do aparelho digestivo, do sistema nervoso, dos ossos, da pele, do aparelho urinário, excretor, espíritos familiares que agem com enfermidades, saiam agora, em nome de Jesus, da minha vida, família, parentela e descendência. Espíritos familiares, portadores de doenças mentais, como esquizofrenia, loucura, psicose, bloqueios mentais, epilepsia, retardo mental, depressão, hipersensibilidade, tristeza, convulsões, paranoia, esquecimento, insônia, pesadelos. Todos vocês saiam da minha vida, família, parentela e descendência, em nome de Jesus. Espíritos familiares, portadores de vícios e danos, como alcoolismo, drogas, sexo pervertido, problemas financeiros, consumismo, fumo, jogos de azar, agressividade, adultério, divórcio, separação familiar, solidão, fracasso, falta de prosperidade. Todos vocês saiam da minha vida, família, parentela e descendência. Que todos esses demônios sejam lançados no lugar que o Senhor Jesus já determinou. Pai, como intercessor, eu coloco todas essas iniquidades e maldições colidindo e confrontando com o sangue de Jesus. Alcança, Senhor, toda a minha família, todos os meus parentes. Eu quero requerer a plena salvação e libertação de todos os meus parentes, os meus descendentes, que todos eles possam ter uma experiência genuína de salvação com o Senhor Jesus. Eu levanto sobre a minha vida, família e descendência o nome que foi exaltado pelo Pai, o nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus, diante do qual todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar que Jesus é o Senhor. Por isso, nesse momento, como intercessor, confessando os meus pecados e as iniquidades geracionais da minha linhagem, eu ordeno que toda maldição se dobre, se curve, que toda enfermidade se curve, que todo demônio se curve diante desse nome que é sobre todo nome. Saiam de uma vez por todas. Eu declaro que o Senhor Jesus é o meu dono, o meu guia até a morte, após a morte e por toda a eternidade. Eu pertenço ao Senhor. Eu renovo agora a minha aliança com o Senhor, consagrando toda a minha família, parentela, descendência, o meu casamento, em nome de Jesus. Eu declaro novos céus, nova terra, aonde as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida e linhagem.
Eu te agradeço, Senhor, pela grande libertação, salvação, através do sacrifício de Jesus, a quem dou honra, glória, poder, louvor e majestade pelos séculos dos séculos. E onde havia maldições, eu tomo posse da bênção do Senhor sobre a minha vida e a minha descendência, em nome de Jesus. Amém, Deus. Aleluia, filho. Glória a Deus.